Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar logo esta oportunidade e abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Filipenses capítulo 3, versos 9 ao 14. Amém? Podemos ler? Filipenses capítulo 3, o verso 9 diz assim: E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Verso 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Verso 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Erga as suas mãos em minha direção, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de bondade, de fidelidade e Deus de amor. Senhor, neste momento, mais uma vez, eu peço a Ti, tenha misericórdia, Senhor, de nós nesta noite. Meu Deus, nós colocamos, Senhor, a nossa vida agora diante de Ti. Ó Deus, e neste momento eu me sinto honrado e privilegiado por ter a oportunidade de estar aqui juntamente com os meus irmãos para poder participar, Senhor, da leitura e da revelação e da inspiração da Tua palavra, que é dada não pelo homem, mas pelo Espírito Santo. Eu me coloco agora como um vaso de barro nas Tuas mãos. Me desprezo agora, Pai, tudo que há em mim que não agrada a Ti, eu peço ao Senhor, que o Senhor venha agora transformar, Pai, toda a minha fraqueza, que o Teu poder possa vir sobre minha vida, porque o Senhor sabe, eu creio no chamado do Senhor, eu estou aqui por uma vocação do Senhor na minha vida, não minha. Não estou aqui confiando em mim, porque eu nada sou e nada posso, mas confiando em Ti, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E por isso me coloco agora diante de Ti, coloco a minha mente, o meu coração diante do Senhor e peço a Ti, tenha misericórdia. E fala conosco, Senhor, nesta noite, porque a nossa alma, ela precisa, Pai, ouvir de Ti. Nós precisamos, Pai, nos alimentar do Senhor. E nos alimentamos, Pai, através da Tua palavra, que é o Teu Filho revelado a nós. E ela mesma diz, Jesus mesmo falando, que quem de mim se alimenta, viverá por mim. Por isso nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor e carentes de Ti. Fala conosco, Pai,
para que a tua glória e o teu poder se manifeste neste lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar, por favor. Vamos com calma para podermos alimentar melhor. Quando nós nos assentamos à mesa, para alimentar para um almoço, ou um jantar, ou uma ceia, se nós chegarmos apressados, nós não vamos ter uma boa alimentação, correto? Mas se a gente chegou com calma, tranquilo, sentou e começa a comer devagarinho, aí nós nos alimentamos e nos saciamos. Amém? E não vai ser diferente nesta noite, deste banquete que está preparado pelo Senhor. Eu sou apenas um mero garçom. O Espírito Santo é quem prepara o prato. E o prato é Jesus. Aleluia! Oh, glória! Então nós lemos que nós devemos deixar as coisas que para trás ficam e avancemos para as que diante de nós estão. Quando nós vamos lá para Hebreus, fala que nos está proposta uma carreira. E que nós devemos olhar só para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, aquele que se entregou por mim e por ti. Venceu os principados, potestades e está agora sentado à destra de Deus. E está intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Nós estamos aqui por causa de um chamado, por causa de um propósito de Deus na nossa vida. E nós sabemos que na vida de quem Deus tem um propósito, tem um chamado, as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis. As coisas não vão como a gente quer e como a gente acha que deveria ser. Mas vai da melhor maneira, que é da maneira que Deus quer. É da forma que Ele quer. Eu estou aqui hoje crendo no chamado de Deus na minha vida. E a partir do momento em que eu aceitei esse chamado, que Deus me chamou, e eu disse, eis-me aqui, eu tive muito choro, muita tristeza, lutos, abandonos, muitas coisas. Não quero que você se lamente ou se entristeça comigo, não. Que hoje eu estou bem, graças a Deus. Mas nós recordamos porque a palavra do Senhor diz assim, ó, lembra de onde eu te tirei. Eu te tirei da malhada, eu te tirei de trás do rebanho para te colocar como príncipe sobre o meu povo. Foi Deus dizendo isso para Davi. E nós nunca devemos esquecer de onde nós estávamos, de onde Deus nos tirou e onde Deus tem nos colocado. E aí nós vemos que quando nós somos chamados pelo Senhor, as coisas começam a ter dificuldades, começa a ter perseguições, começa a ter tristezas, tem choro, tem percas, tem tudo. Mas aí é que nós estamos no caminho certo. Porque nós podemos olhar não pela vida nossa aqui no cotidiano, mas olhar os homens que Deus falou acerca deles. Os homens que Deus os chamou para um grande propósito, para uma grande carreira que lhes estava proposta, assim como está para mim e para você. Nós podemos olhar a vida de Jó. Jó, todos conhecem, fica até mais fácil explanar, porque nós vamos nem precisar abrir a escritura, porque já está no coração de cada um. Nós sabemos que o próprio Deus foi quem disse acerca de Jó. Primeiro foi o escritor já dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Isso foi o escritor que escreveu. Mas logo adiante, o próprio Deus fala com ele. Satanás subiu, quando os filhos de Deus também iam ao céu, Satanás foi junto, e Deus lhe perguntou o que ele estava fazendo, onde ele estava. Ele disse, eu estava na terra e estava por passear por ela. E Deus disse assim, viste o meu servo Jó? Aí foi Deus já dando o testemunho da vida de Jó. E ele disse assim, viste o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, teme a mim e se desvia do mal. Aí
o inimigo vem e pegou esta fala de Deus e incitou Deus a abrir uma brecha para que Satanás agisse na vida de Jó. Mas não vamos falar de Satanás, vamos falar do poder de Deus na vida de Jó. E aí nós vemos que, depois daquele relato todo de que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que Deus estava agradando de Jó, as coisas começam a acontecer contrário à vida de Jó. As coisas começam a ficar difíceis para Jó. Jó começa a perder os seus bens, começa a perder as coisas, tudo numa sequência tão tremenda, que Jó poderia amaldiçoar a Deus ali, sem ninguém nem o incentivar. Ele poderia reverter tudo, todo o pensamento que ele tinha acerca de Deus, ele poderia agora dizer que Deus já não era com ele, que Deus não existia e que Deus não mais olhava por ele. E quantas vezes isso não é na minha vida e na tua vida? Quanto mais nós procuramos colocar a nossa vida reta diante de Deus, quanto mais nós procuramos orar, nós nos consagrarmos, nos jejuarmos, ler a palavra, estar mais frequente à casa do Senhor, procurar obedecer na íntegra a palavra do Senhor, as coisas começam a vir contra a nossa vida. Você que muitas vezes nunca teve um problema de saúde, de repente a enfermidade te pega de surpresa. Você que vai bem no relacionamento, no seu casamento, e de repente a família começa a balancear, a desestruturar. Você que vai bem na área financeira e de repente, por um mau negócio ali, aparentemente as coisas começam a se complicar também. Os boletos já começam a ter aqueles pagamentos já muito apertados, antes que era folga. E aí nós vemos na área do trabalho, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, mas de repente vem alguém ali, se levanta contra você, arma cilada e começa a prejudicar o seu trabalho, a produção, a sua produtividade. Não é diferente na nossa vida, mas nós sabemos que Deus tem o controle da nossa vida, porque nós temos uma carreira, e nós estamos propostos a andar nesta carreira. E esta carreira é, como nós lemos, é olhando para o autor e consumador da nossa fé. É olhando para Jesus. Porque as lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Assim como vem para o ímpio, vem para o justo também. Mas para o justo é uma forma mais forte, porque Deus sabe aonde vai tocar e vai trabalhar na nossa vida. Porque Ele não vai deixar que o inimigo prevaleça sobre nós. Ele permitiu, Ele deixou que Satanás agisse na vida de Jó. Mas em nenhum momento Deus perdeu o controle da vida dele. Tudo está no controle das mãos de Deus. A minha vida e a tua vida. Nós não podemos dar ouvido a vozes. Nós não podemos dar ouvido a incentivos que nos querem nos tirar da posição que Deus tem nos colocado. Incentivos assim, entre aspas. Olha, Deus mandou você ir naquele lugar. Olha, mas ali, aquelas campinas do Jordão ali é melhor. Moço, aí você está passando está no estreito. Mas olha só que campinas lindas. Mas não é a direção de Deus. E o inimigo quer nos fazer isso, é nos tirar o nosso foco da nossa jornada. A nossa carreira que nos está proposta. Esta carreira que nos está proposta é o céu maravilhoso de glória que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica muito na matéria, e não é essa matéria, e não é o secular o mais importante na nossa vida. Deus nos acrescenta as outras coisas aqui, mas o principal é lá no céu de glória, é a eternidade, ali é onde não haverá mais noite, não haverá nem choro, não haverá tristeza, não haverá nada. É isso que Deus tem preparado para nós. Mas nós temos que suportar as aflições do tempo presente. Foi falado aqui na ministração do louvor, que no mundo teremos aflições. E nos últimos dias mais ainda. As coisas estão estreitando, as coisas estão apertando.
principalmente para os verdadeiros servos de Deus. Nós vemos aí que muitos estão vendendo. O presbítero pastor Rickson pregou aqui há alguns cultos atrás, e na maioria deles, Deus leva ele a trazer isso. Não negocie o seu caráter. Não negocie aquilo que Deus te deu. Não venda aquilo que Deus te deu. O que Deus nos deu é algo maravilhoso. Ele nos deu um dom, Ele nos deu um chamado, Ele nos deu a vida eterna. E muitas vezes nós estamos trocando por lentilha. É o que nos faz lembrar muito da história de Nabote. Nabote morreu, mas ele não vendeu o seu caráter. Não o seu caráter, não. Como é que é, Rickson, que você fala? Os seus princípios. Nabote morreu, deu a vida por aquilo que Deus deu a ele. E é o que eu e você temos que fazer nesses dias. O inimigo vem de todas as formas, principalmente nessa época de política agora. É uma tristeza ver a casa de Deus se envolvendo, se entremetendo na política. Porque nós não podemos nos embaraçar com coisas dessa vida. Deus tem os seus lá na política? Tem, mas não no altar, não na casa dele. Deus tinha Daniel como um político lá na Babilônia. Mas Daniel não era aquele que ministrava no altar do Senhor. Não era aquele que queimava incenso ao Senhor. Porque quem queima o incenso, quem oferece o incenso é algo separado. É algo diferenciado, não pode envolver com os negócios dessa vida. E muitos estão se vendendo por isso. Porque precisam de um dinheirinho extra. Precisa de algo, o que o mundo sabe muito bem. Era isso que Jezabel queria fazer. Era isso que Acabe quis fazer com a vinha de Nabote. Ofereceu ele coisas assim, que se eu e você fôssemos olhar, mas não tem nada errado nesta oferta. Ele olhou a vinha de Nabote e ele tinha vinhas melhores. O rei Acabe tinha vinhas melhores e maiores, mas ele cobiçou aquela, porque era um presente de Deus para Nabote. E aí de repente ele ofereceu uma melhor, uma maior, pagaria mais. Ele escolhesse o que ele queria, mas ele falou, não, eu não posso vender aquilo que representava para ele a genealogia dele. Se ele vendesse a vinha, e ali era como se ele estivesse apagando a sua história do reino de Deus, do povo judeu. Mas ele não negou, ele não negociou o seu princípio, ele não negociou o seu caráter, ele não negociou a sua vinha. Aquilo que Deus deu para mim e para você é algo precioso, que o inimigo quer roubar. O inimigo quer tirar de nós isso que Deus tem nos dado. Aleluia! E aí quando nós vemos que Satanás viu aquilo ali, quantos milhões de moradores não tinha na terra naquele tempo? Ele se preocupou muito em Jó, porque Jó tinha algo diferente. É o que eu e você temos hoje. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o inimigo quer tirar isso da nossa vida. Quer tirar essa paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes alguém nos vê sorrindo, vê você alegre, mas não sabe a luta que você está passando. Mas dentro de ti tem um Deus que estremece, que geme, que chora por você, que cuida de você, que zela de você, que traz a palavra de Deus ao teu coração. Quando você fala, não tem jeito, a palavra do Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Aleluia. Aí fala assim, olha, não tem mais caminho, não tem mais saída, foi falado. O Senhor é aquele que abre caminhos no deserto. Aleluia. E Ele que faz correr a água na sequidão. É esse Deus que está dentro de mim e dentro de você. É Ele que nos fortalece a cada dia, porque as coisas não estão fáceis. E se fosse fácil, que graça teria também? O apóstolo Paulo morreria de desprezo, porque ele fala, eu me glorio nas tribulações, porque nela eu adquiro experiências, e nas experiências eu adquiro esperança. Mas o inimigo, ele não quer que eu e você chegamos à carreira que nos está proposta. E aí vem
Os inimigos sempre com vozes, querendo nos tirar do foco, querendo nos tirar do alvo. Mas nós temos que saber valorizar, novamente, vou frisar isso, valorizar aquilo que Deus nos deu. Porque infelizmente tem muitas pessoas que não reconhecem e não acreditam nem no chamado que Deus tem. Eu te digo uma coisa, mesmo que você não creia, Deus é poderoso para fazer. Mas se a gente crê, nós vamos sofrer menos. Porque o Senhor falou que quando nós crermos, nós vamos ver a glória dEle. Aleluia. E quando cremos, o Senhor abre, o Senhor move céus e move montanha para aquele que crê nele. Deus não nos desampara, Ele não nos deixa envergonhado. Eu estou pregando que nesta noite é porque eu creio no chamado de Deus. Eu não creio em nada em mim, mas eu creio no chamado dEle na minha vida. E eu te digo uma coisa nesta noite, você acha que Deus chamaria os grandes? Ele fala que não, na sua palavra, que Ele não chamou sábios, Ele não chamou os grandes, Ele não chamou rico. Ele falou, não estão nos palácios, não estão nas grandes metrópoles, não. É nos cantinhos, é nos vales, é que Ele vai buscar. Ele foi num dos lugares, dos piores lugares. Ele foi em Betsaida, que significa casa da pesca. Buscar um homem que não tinha um conhecimento nem do A e do B e do C. Nem do alfa, nem do ômega e no delta. Ele não tinha. Mas Deus pegou ele e transformou. E fez um homem um diferencial e um referencial que nós citamos sempre ele até hoje. Nas Sagradas Escrituras. Pedro não tinha conhecimento nenhum. Mas o poder de Deus para envergonhar o inimigo estava tão sobre ele que a palavra do Senhor diz que aonde Pedro passava, eles colocavam as macas para ver se a sombra de Pedro ao menos tocasse e curasse alguns. E nós sabemos que a palavra do Senhor fala também que os lenços e aventais de Paulo eram levados e as enfermidades de muitos eram curadas e os espíritos e os demônios saíam de todos. E foi esses pequenos, Paulo significa pequeno, ele tinha um grande conhecimento, mas chegou um momento que ele disse assim, todo esse conhecimento eu trago agora, eu considero como um refúgio, pelo sublime conhecimento de Cristo. Aleluia. E nós só estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então o inimigo, ele quis destruir o projeto que Deus tinha na vida de Jó. Mas ninguém vai destruir aquilo que Deus tem um grande projeto e Ele tem chamado. Ele tem chamado a mim, chamado a você. Hoje uma palavra também de fortalecimento. Uma palavra de ânimo para as nossas vidas. Porque está tudo vindo contrário a nós, mas é aí que a vitória vai vir grande na nossa vida. O que seria de nós se nós não tivéssemos grandes testemunhos para dar? Vivíamos de testemunho dos outros. Seria como comer comida de food service, ou então pegou lá na geladeira e comeu. Não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo gosto. É você ter um testemunho, cada um ter o seu. Pela misericórdia do Senhor, eu tenho um. Não me glorio nisso, mas Deus usou isso para fazer. É que quando eu era alcoólatra, o Senhor me transformou. O Senhor mudou. Me tirou assim de algo que é só milagre, não tem como explicar. Entrei aqui, alcoolizado, alcoólatra, há mais de 10 anos, num profundo grau de alcoolismo. Mas nesses dias Deus ministrou uma comida saborosa, um maná aqui. Que naquela noite Deus estava libertando um homem do vício da bebida. E esse homem sou eu, para a glória de Deus. E para sempre, não é até hoje não, é para sempre. Aleluia. É uma experiência que aumenta a minha fé. Eu vejo o mover de Deus. Eu vejo, eu sinto. E foi assim que aconteceu com Jó. Jó chegou a dizer que ele ouvia Deus só de falar. Mas naquelas lutas, naquelas tribulações, ele pôde dizer, Jó 42:5, por favor. Jó 42:5.
Travou? Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Foi através dessa experiência, dessas dificuldades, dessas percas, que Jó pôde dizer isso. Ele oferecia holocausto, ele oferecia sacrifícios pelos pecados dele e caso seus filhos também pecassem. Mas ele tinha um conhecimento superficial. Mas aí quando ele passou por aquilo tudo que ele viu, ele falou assim, agora, antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. É a diferença, por isso que nós precisamos adquirir experiências. Porque se não adquirirmos as experiências, nós também não seremos crentes arraigados, firmados. Pastor Rickson é um deles. Ficou muito tempo na igreja, mas um dia não tinha experiência. Aí o dia que ele teve a experiência, a vida dele mudou. Hoje ele é arraigado em Jesus. Pode, igual a palmeira, ir lá embaixo, voltar de novo, mas continua firme, porque está firmado na oliveira verdadeira, aleluia. É assim na minha vida e na tua vida. Nós precisamos adquirir experiências. E aí nós vemos que o servo de Deus, ele não passa sempre em tapetes vermelhos, nem sempre é aplaudido, e nem sempre lhe jogam confetes, e nem sempre lhe oferece uma poltrona para descansar. Nós podemos ver isso na vida de Jeremias. Jeremias foi um profeta a qual Deus lhe proibiu tantas coisas, e entre elas, de ter família, de casar. Deus o proibiu até de casar. Ainda falou com ele, olha, você não vai casar aqui nessa terra. Se você casar, eu mato todos. Veja, olha, e Deus disse para Jeremias, olha o chamado, olha a vocação, olha a carreira que estava proposta para Jeremias. Antes que fosse formado, é tremendo, nem era formado ainda, porque outro já era. Davi, quando ele fala no Salmo, ele fala ainda informe. Mas o outro não era nem formado. No ventre da mãe, eu te conheci. E ele falou assim, olha, antes que você nascesse, eu te constituí profeta às nações. Uai, esse aí já nasceu num berço de ouro. Já nasceu só com a glória de Deus sobre a vida dele. Mas, coitado de Jeremias, só tinha lamentações, só tinha choro. É assim na nossa vida. Quando Deus nos fala, olha, eu vou fazer isso e isso na tua vida, prepara-te. Viu? Prepara. Prepara porque vem coisa grande por aí. Aleluia. Porque a luta vem. As dificuldades vêm. As afrontas vêm. Mas Deus, ele tinha um chamado na vida de Jeremias. E Jeremias, por muitas vezes, tentou sair desse chamado, tentou fugir. Primeiro nós vamos ler aí Jeremias 15, 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estará diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Essa palavra, ela é uma palavra forte nos nossos dias hoje, para a gente ter um entendimento, porque aquele que nos vê trilhando o caminho do Senhor, quer nos fazer parar, quer nos fazer desviar do foco que Deus tem nos chamado. E foram assim, eles tentaram por inúmeras vezes tirar esse chamado de Jeremias. Mas Deus sempre o fortalecendo. Quando Jeremias pensava em, vou dar uma quietada aqui. Aí Deus falava assim, olha, tu não vai voltar para eles. Viu? É eles que vão voltar para ti.
E aí o Senhor vai e promete a ele que vai livrá-lo da mão dos fortes e vai guardá-lo. E é assim na minha vida e na tua vida. Estão querendo roubar a nossa coroa. Então a palavra de Paulo que nos alerta em Filipenses é: deixando as coisas que para trás ficam, avancemos para o alvo. Aquelas vozezinhas que ficam, olha, te dando conselho, te falando uma coisa e outra que está fora da palavra, não dê ouvidos, lance essas coisas para trás e siga para diante. Como lá nós lemos em Hebreus, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque o inimigo não está satisfeito com a minha vida e na tua vida, que está diante do altar de Deus. O inimigo quer tirar, e ele não vai tirar. Nós não vamos deixar. Nós vamos orar, vamos clamar, vamos rastejar. Senhor, tem misericórdia de nós. E Deus vai nos livrar sim, porque Ele é poderoso para nos guardar e para nos livrar. E novamente Jeremias tenta. Essa eu lembro sempre do pastor Ricos, que um dia nós falamos essa palavra quase juntos, que está lá em Jeremias capítulo 20, o verso 7 em diante. Jeremias sofria tanto, era cisterna, calabouço, tapa na cara, rejeição de um lado e de outro. E aí ele disse: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Isso é Jeremias falando. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. E ele estava dizendo assim: olha, eu não vou mais pregar a palavra, eu não vou mais cantar, eu não vou mais orar, eu não vou mais na casa de Deus, eu não vou mais fazer a obra que Deus tem determinado para mim nos lugares, eu não vou mais, porque aonde eu vou é perseguição, é luta, é aflição, é muitas pessoas zombando de mim. Isso ele estava falando. Mas isso, quando ele disse assim: olha, já não vou mais falar no teu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Verso 10, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, aguarda a minha queda, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Isso é que o inimigo quer fazer comigo e quer fazer com você, que tem uma carreira proposta. Não esqueça dessa carreira. Valorize, busque, porque vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E o Senhor diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quando Jeremias falava isso tudo, Deus poderia ter ficado calado na sua palavra? Não, mas tem o versículo 11, que é a alegria minha e tua. Mas o Senhor está comigo como um valente e terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Olha, mas o Senhor, é só ter um 11, por favor, irmã. Mas o Senhor está comigo. O importante é isso. Pode levantar, pode fazer o que quiser, pode chamar você. Olha, você está pregando demais, ou você está cantando demais. Vai cantar em outro lugar, ou então fica escarnecendo quando a gente prega ou fala a palavra do Senhor. Mas não importa, o importante é que Deus está comigo e Deus está com você. E nós não podemos calar. Aleluia. Porque primeiro, se eu e você calar, as próprias pedras vão clamar. Aleluia. Então nós vamos ter essa alegria, esse privilégio de estar sempre falando a palavra do Senhor. E nós podemos ver também de um que tentaram calar, que foi Amós. Amós capítulo 7.
do verso 8 ao 17, eu gosto de, na verdade, nós aqui gostamos sempre de ler a palavra, porque ela é soberana por si só. Ela é poderosa por si só. E não precisaria que nós destrinchasse alguma coisa sobre ela. Por isso que nós vamos ler. E o profeta Amós 7:8 diz assim: E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, aqui começa o nosso entendimento. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali coma o teu pão, e ali profetize. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e da casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Nós, como somos chamados pelo Senhor, a palavra do Senhor diz que não nos foi dado espírito de timidez, mas de intrepidez e ousadia do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes alguém pode até achar que a gente é ignorante na forma de falar. Mas não é porque de repente vem aquela palavra direcionada pelo Espírito Santo e sai dos nossos lábios. E ai de nós se não sair. Então Amazias, quando viu que o profeta Amós estava profetizando aquilo que Deus estava mandando, foi-lhe mandado que calasse, que voltasse para a terra dele, mas que não profetizasse em Israel, porque estava profetizando e falando a verdade. E o rei não queria ouvir a verdade. Mas aí, quando falaram com ele: olha, não pregues aqui. Aí ele diz assim, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. E assim ele fez, verso 16. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Aqui que é interessante que ele demonstrou que ele também não tinha, ele continuava ousado e ele também não tinha medo. Que quando o profeta Amazias falou com ele que ele calasse, ele estava profetizando somente contra Jeroboão. Quando o profeta mandou que o verdadeiro profeta de Deus calasse, Deus mandou que ele profetizasse já contra o falso profeta, que disse assim, ora pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, e nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, Amós falando, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Verso 18, não tem? É só até o 17? Desculpa. Então, ele não calou. Ele sofreu afronta e ameaças. Ele tinha um chamado. Ele não negociou o seu princípio. Ele não negociou o seu chamado. Ele não abandonou a sua carreira que lhe estava proposta, que era uma carreira de profeta. E ele não era profeta e nem filho de profeta. Mas se Deus mandou, abra a boca, porque ele é responsável.
Deus é fiel. Quando ele abriu a boca ali, a palavra do Senhor, quando vocês lê, fala que ele morreu. A sua mulher se prostituiu, seus filhos morreram e Israel foi levado cativo também. Então nós temos que valorizar esse chamado que o Senhor nos deu. Sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é fiel. Ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar da mão do inimigo. O inimigo não vai nos destruir. Nós vamos ser abalados porque Deus vai permitir para que aquilo aconteça, um abalo na nossa vida, mas não para nos destruir, não para nos matar, mas para nos dar experiência e essas experiências nos fazer melhor diante dele, conhecê-lo mais ainda. E nós vemos também um outro homem, um profeta que teve um chamado, uma carreira que lhe estava proposta, uma carreira sobremodo maravilhosa, que era do profeta Elias. Elias, um homem que bastava olhar, orar e o fogo do céu descia. Ele orava e o céu cerrava. Tudo o que ele falava, Deus cumpria. E aí, certa feita, por causa de uma notícia, que está lá no livro, eu anotei aqui para não esquecer, 1 Reis 19. 1 Reis 19, 1 e 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, se outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Um homem que teve um chamado maravilhoso, dos moradores de Tisbita. Um homem que não relata a sua genealogia, mas relata o seu caráter, relata aquilo que era principal, que era um homem temente a Deus e obediente ao Senhor. E Deus lhe deu uma carreira maravilhosa, mas era uma carreira maravilhosa, a qual ele também sofreu muito. Por isso que hoje nós estamos falando sobre chamados, sobre vocação, carreiras, mas também aflições, sofrimentos. Ah, mas é do crente sofrer sempre. Não. Não é do agrado do Senhor, como diz lá em Lamentações. Ele não tem prazer, mas é necessário na nossa vida. Por isso que houve tantos homens que se destacaram, mas às vezes a gente quer deles somente as vitórias, a gente esquece as lutas, as batalhas, os choros, as aflições que eles passaram. Então, se nós quisermos ter grandes vitórias, temos também que suportar as grandes provações. Assim que Deus tem um chamado na minha vida e na tua vida, Ele não vai nos deixar só. Ele vai sempre prover um escape, sempre prover um meio para nos fortalecer. E naquele dia, naquele momento que você está mais triste, mais angustiado, é ali onde a presença de Deus está mais em volta de você. Deus está só te olhando, te observando. Aí Ele diz assim na sua palavra: não temas, ó bichinho de Jacó. Eu sou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus. É naqueles momentos ali que, quando a gente acha, olha, eu estou só, eu não tenho ninguém para conversar, não tem nada, eu quero ficar só. É ali que Deus nos acolhe, é ali que Ele nos guarda, é ali que Ele nos fortalece. Porque ninguém, absolutamente ninguém sabe o que passa dentro de cada coração, nem de cada mente. Mas Ele é aquele que esquadrinha rins e corações, para dar a cada um segundo o seu proceder. E nós vemos que Elias, quando ele recebeu a notícia, a ameaça, Elias temeu. E a palavra do Senhor diz que ele foi para o deserto. E lá, o anjo prepara-lhe um pão, assa em brasas, dá a ele, e com aquela força que ele teve, ele comeu e andou
naquele pão que ele comeu, ele teve força para andar 40 dias. E ali de novo ele entra numa caverna. Aí Deus pergunta a ele, o que fazes ali? E ele dá-lhe, tem momentos que a gente acha que é desculpa, mas tem hora que a gente, na mensagem, Deus leva a gente em outro lugar. O que ele diria? O que ele disse era verdade. Ele tinha matado os profetas de Baal. E agora queria matar-lhe. E ele estava se sentindo só. Ele se angustiou, ele entristeceu. Mas o Senhor manifestou a sua glória ali. E Elias saiu novamente da caverna. É assim na minha vida e na tua vida. Vai ter momentos que parece que estamos numa caverna. E uma caverna é um lugar tão complicado de se estar, porque a nossa visão fica limitada. Se estamos em campo aberto, podemos olhar dos 4 cantos, mas numa caverna não, é só na direção, no que está adiante. Mas Deus é maravilhoso, que onde nós estivermos, Ele está conosco. E diz assim, se fizermos a nossa casa no mais profundo abismo, lá Ele está. E se nós falarmos assim, olha, a escuridão aqui, Deus não vai me achar. A palavra dele diz que luz e treva para Ele é a mesma coisa. Oh, aleluia, aleluia. Esse Deus que cuida de mim e que cuida de você. E que não vai nos deixar com que o inimigo venha nos parar. Mas nós temos que deixar os embaraços dessa vida. Como disse o texto que nós lemos. Deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai nos levar adiante de Deus naquele grande dia. E nós temos que padecer por um momento aqui. Porque o que tem lá é muito glorioso. O que tem lá não podemos nem citar, nem começar a citar. E para encerrar, nós vemos que quando Deus tem um chamado, o inimigo se levanta assim, que está lá no livro de Neemias. Quando nós lemos ali em Neemias capítulo 6, do 1 ao 5. Eu já até convido os irmãos para adorar o Senhor. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos e juntemos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Entende aqui, olha, a palavra aqui foi bem clara. Neemias tinha um chamado, Neemias tinha uma carreira que lhe estava proposta, que era restaurar os muros de Jerusalém. Restaurar a adoração, a cidade de Jerusalém. Mas aí, os inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, eles viram que o projeto de Deus na vida de Neemias estava se cumprindo. Aí ele logo mandou o recado, queria desviar, queria tirar do foco. São aquelas vozes que, quando nós lemos, fala assim, olha, deixando as coisas que para trás ficam. Um dia o Senhor nos deu uma mensagem que é, enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Enquanto você está fazendo a obra, um cão está latindo de um lado, outro do outro, outro na frente, outro atrás. O negócio é seguir adiante. Deixe os cães latir. Quem anda de moto, de carro, sabe o que acontece quando você vai e os cães vêm atrás de você latindo. Se você parar, eles param. Porque o único objetivo é fazer a gente parar. E nós não podemos parar. Nós não fomos chamados para parar. Aí fala assim, ele falou assim, olha, como eu pararia esta grande obra?
Certamente que não. E ele foi e falou assim, olha, e o inimigo ele tentou 1, 2, 3, 4 vezes, da mesma forma, e a mesma resposta de Neemias foi aquela: não posso parar a grande obra a qual estou chamado, estou proposto a chegar ao fim. Assim sou eu e você. Agora você acha que o inimigo deixou ele quieto depois das 4 vezes? Não, olha o verso 5. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com a carta aberta na sua mão. O inimigo não vai desistir da minha vida e da tua, mas Deus é o principal, que nunca desistiu. Isso é que é importante. Quando Satanás esteve frente a frente com Jesus ali, a palavra do Senhor diz que ele o deixou, ausentou por um tempo. E aí depois voltou a tentar Jesus de uma forma disfarçada. E vai ser sempre assim na minha vida e na tua vida. Por isso que temos que estar atento. Porque o inimigo ele não cessa, ele não descansa. O objetivo dele é nos destruir. O objetivo dele é nos fazer parar. Mas como nós lemos, deixando as coisas que para trás ficam, nós vamos avançar. Porque nós temos um chamado. Eu e você temos um chamado, e não é chamado do homem, é chamado de Deus, é um privilégio. E se você quer saber mais, eu e você nós somos chamados, foi como sacerdócio santo. Sabe o que é isso, irmão? Quando a gente para analisar o que é ser um sacerdote de Deus, é porque naquele tempo somente um sacerdote, de ano em ano ele poderia ali, depois de se purificar e de purificado tudo, uma vez entrar no Santo dos Santos, para poder oferecer um sacrifício, e ali a fumaça da glória de Deus envolver ele. Agora eu e você, o sacerdócio que Deus nos deu é, a qualquer momento eu posso entrar no Santo do Santo, porque tem o Espírito Santo que me leva nas mais altas nuvens e na glória de Deus, aonde habita a Shekinah de Deus, o poder de Deus. Sabe o que é isso? Isso é ser sacerdote do Deus Altíssimo. E não independe da sua situação financeira, da sua situação na igreja, seja o irmão, você é pastor, ou você é diácono, ou o que for, ou apenas um convertido agora, você torna-se um sacerdote que pode movimentar o céu. Não deixa que o inimigo tome a tua coroa. Não deixa esse chamado, essa carreira que está proposta. Aleluia. Porque Deus é poderoso para nos manter firmes até aquele grande dia onde Cristo manifestará na sua glória. Amém?